Vamos para a palavra do Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, para compartilhar com você, eu intitulei como Mantendo a Esperança em Tempos de Crise. Mantendo a Esperança em Tempos de Crise. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Eu vou ler o versículo e em seguida fazer um comentário. O profeta Jeremias escreveu, e quando o profeta escreve, muitas vezes é Deus falando. Então aqui você pode perceber que o texto, ele abre aspas, ou seja, Deus dizendo, né? Às vezes a gente quer ouvir profecias e as pessoas vão atrás de profecias e não é pecado você ouvir e receber profecias, só que nós queremos aquela profecia que nos beneficia somente. Mas a Bíblia, a palavra profética, às vezes ela é uma cajadada, às vezes ela é uma exortação assim pesada para nós. Mas a gente quer só o quê? A gente só quer a coisa boa, não é? Então vamos ver o que Deus falou aqui através da boca do profeta Jeremias. No capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim, olha: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. O pecado de Judá está escrito a ferro, gravado com diamante na tábua do seu coração. Alguns poderão dizer assim, pastor, essa palavra é para o povo naquela época. Amém. Eu concordo com você. É uma palavra de Deus direcionada ao povo de Judá, lá no Antigo Testamento. Só que a Bíblia diz que Deus não muda. Malaquias falou, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Portanto, se Deus dá uma palavra a um povo diante do pecado, uma palavra de arrependimento, de exortação, essa palavra, se o povo de Deus estiver andando fora dos propósitos dele, seja em qualquer época for, essa palavra pode sim se aplicar a mim e a você também. Então eu entendo que é uma palavra direcionada ao povo de Judá pelo profeta Jeremias, só que não é por acaso que ela está na Bíblia, meu irmão. Não é somente para um contexto histórico. Deus não muda. Então, todas as vezes que eu e você nos afastarmos do propósito de Deus, Ele enviará os seus profetas, ou enviará a sua palavra, ou falará comigo e com você de alguma maneira para nos direcionar novamente ao caminho. E é isso que Deus está fazendo aqui. Primeira coisa que Ele fala, que nós somos um povo marcados pelo pecado. Nós temos sido um povo marcado pelo pecado. Ele fala aqui que o pecado está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante. O pecado de vocês está marcado, está cravado. Significa que o pecado faz parte da nossa vida. Nós somos um povo egoísta, individualista, só pensamos em nós mesmos. Somos egocêntricos, às vezes achamos que o mundo gira ao nosso redor. Tem pessoas sofrendo no mundo inteiro, de um lado do outro, e você às vezes fica chateado porque o meu café esfriou, porque a garrafa não manteve o café frio, alguém esqueceu a tampa aberta e o café esfriou, porque nós somos um povo egocêntrico. Achamos que o mundo gira ao nosso redor. Somos um povo rebelde, somos um povo carnal,
não conseguimos andar em obediência. O pecado está gravado, está cravado no nosso coração. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos afasta da glória de Deus. Então, a primeira advertência do profeta Jeremias aqui, olha, vocês estão em pecado. O pecado está gravado no coração de vocês. Por mais que Deus peleje com a gente, por mais que Deus fale conosco, nós continuamos tendo uma tendência carnal, uma tendência ao pecado. E por isso estamos destituídos da glória de Deus. Versículo 2 e 3. Os filhos deles, o profeta continua falando, os filhos deles se lembram dos seus altares e dos postes de Azerá, ao lado das árvores verdejantes e sobre os montes altos, e sobre as montanhas do campo. Olha o que Deus fala. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras, por toda a sua terra. Eu preciso ter esperança, eu preciso continuar crendo que Deus vai mudar as coisas, mas eu não posso tomar posse de uma esperança de maneira superficial, como se tudo estivesse bem comigo. Está entendendo? Eu preciso ter consciência de que as minhas atitudes me afastaram de Deus. Os meus pecados me afastaram de Deus. E o versículo 3 aqui diz que a riqueza que nós juntamos, os tesouros que nós juntamos, Deus considera como despojo, como resto. Olha, isso aí que vocês estão considerando riqueza, isso aí não serve de nada. As riquezas que nós acumulamos, os bens materiais que nós acumulamos, irmãos, nós nos cercamos de um aparato de coisas que muitas vezes nós nem precisamos, sabe? A gente está aprendendo nessa pandemia que nós precisamos da simplicidade, precisamos de coisas simples. Quem estava acostumado com essa simplicidade sentiu menos o efeito da pandemia. Agora, quem estava no glamour, no luxo, sente o impacto de uma forma mais profunda. As coisas que nós acumulamos, os bens, as riquezas, para Deus não valem nada. São consideradas despojo. Despojo é aquilo que está sobrando, é aquilo que não faz falta. Nós passamos a nossa vida tentando acumular riquezas desta terra. Tem pessoas que têm como propósito de vida ficar rico, alcançar o 1 milhão, em busca dos nossos prazeres, dos nossos sonhos, das nossas conquistas, desprezando que o que mais importa nessa vida é a nossa salvação, é a nossa intimidade, é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós perdemos alguém na família, nós nos damos conta de que o que mais importa para nós são vidas, são pessoas. Não é pecado ficar rico, eu já falei isso aqui outras vezes, mas a riqueza nunca vai estar acima das pessoas. Todo o dinheiro que você conseguir juntar nessa terra não será mais importante do que a vida do seu filho, do seu pai, da sua esposa, da sua mãe, do seu irmão. O que mais importa é a nossa intimidade com Deus. E quando nós estamos próximos de Deus, nós amamos pessoas, nós amamos vidas. Tudo que nós conquistarmos ao longo da nossa existência, se o fim disso tudo não for para abençoar pessoas, para Deus isso é despojo, para Deus isso não vale nada.
O maior legado que nós podemos deixar não são as riquezas, mas o quanto a nossa vida fez a diferença na vida das pessoas. Quantas vidas foram transformadas através da minha vida, da sua vida. Esse é o grande legado. Eu posso morrer pobre, cego e nu, mas se eu tiver levado alguém à presença de Jesus, isso é um grande tesouro. Isso é o que eu vou estar apresentando a Deus quando eu estiver diante dele. Quando eu abrir as minhas mãos, eu vou dizer, Senhor, eu preguei tua palavra. Pessoas te conheceram através da minha vida. O Espírito Santo do Senhor me usou para levar a palavra. Isso é o que vai importar, meu irmão. Jesus, ele disse certa vez que nós o abandonamos. Mas quando foi que nós te abandonamos? Quando eu tive fome e vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu tive preso, vocês não me visitaram. Doente, vocês não foram lá. Mas, Senhor, eu não estou lembrado disso, não. Quando é que o Senhor ficou entrevado assim que eu não vi? Toda vez que você deixou de fazer isso a um dos pequeninos, foi a mim que você deixou de fazer. Mas toda vez que você fez, foi a mim que você estava fazendo. Era a mim que você estava fazendo. Então nós temos que rever, irmãos, as nossas prioridades. Aquilo que nós consideramos lucro, ganho, Deus considera despojo. O apóstolo Paulo falou assim, olha, tudo que eu conquistei eu considero como lixo, como esterco, por causa da excelência de Cristo.